Hoje o nosso programa vai tratar de um tema que impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida de milhões de pessoas: a cirurgia digestiva. Problemas como refluxo, hérnia, doenças da vesícula, obesidade e até alguns tipos de câncer podem sim exigir intervenção cirúrgica e muitas vezes geram dúvidas, medo e até a desinformação. Mas afinal, quando a cirurgia é realmente necessária? Quais são os riscos? E como a medicina tem evoluído para tornar esses procedimentos cada vez mais seguros e menos invasivos? Para responder essas e outras questões, vamos conversar com um especialista que entende do assunto e vai explicar tudo de forma clara e acessível. Fique com a gente, porque o programa de hoje começa agora. Aqui pela TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite, a TV Cariri e também com as redes sociais. O meu convidado, ele é médico especialista em cirurgia digestiva. Vou conversar com o Dr. Hugo Furtado. Doutor Hugo, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui para a gente falar de um tema em voga, né? Cirurgia digestiva é um tema assim muito, digamos, convidativo a sabermos o que é. Não desejo, mas assim, é convidativo a discutirmos, a debatermos, né? E talvez até necessário, né, doutor? Seja bem-vindo, viu? Com certeza, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Ô, doutor, cirurgia digestiva, quando nós usamos cirurgia do coração, cirurgia do fígado, cirurgia do braço, cirurgia da cabeça, cirurgia digestiva tem uma dimensão maior. O que necessariamente é? É verdade, né? A cirurgia digestiva engloba todo o trato digestivo e pode começar da boca, vai até o final, né? Então são vários órgãos. Então, começando da boca, vai para o esôfago, o estômago, o intestino, os dois tipos de intestino. E além disso, tem as glândulas acessórias, tem o fígado, tem o pâncreas. A gente também trabalha até com baço, apesar de não ser do trato digestivo em si, mas tudo que tiver no abdômen, no fim, tudo que tiver no abdômen, o cirurgião digestivo trabalha. Rapaz, então, enquanto tem um que estuda, por exemplo, só o coração, o cirurgião digestivo estuda mais. Estuda mais, que eu digo assim, mais órgãos, né? Isso, porque praticamente o digestivo é todo o abdômen, entendeu? É todo o abdômen, né? Inclusive até não órgãos digestivos, como hérnias, essas coisas, tá tudo incluso. A hérnia também? Isso, as hérnias principalmente, que a maioria das hérnias são no abdômen, né? Inguinais, incisionais, umbilicais são as mais comuns. Todas estão no abdômen, então no fim o cirurgião digestivo trabalha muito com hérnia também. E essas cirurgias, elas são... Hoje nós estamos no mundo moderno, digamos assim, né? No mundo tecnológico. Hoje as cirurgias abertas, não se fala mais nesse negócio, ou ainda se fala? Muito pouco, né? Diminuiu muito. Assim, as cirurgias mais realizadas no abdômen, hoje a gente faz praticamente com a técnica que a gente chama minimamente invasiva, né? Os cortes, eles estão cada vez menores, né? Aqueles cortes do abdômen, corte de todo a parede abdominal, praticamente não existe, mas para as cirurgias mais comuns. Hoje em dia a gente já tem até uma evolução da videolaparoscopia, né? Que a gente chama de cirurgia por mini laparoscopia, porque os trocáteres, que são aqueles cortezinhos que a gente faz, normalmente, né? São de 1 centímetro até 0,5. E hoje a gente já tem a mini laparoscopia, que são de 2 a 3 milímetros. Então, o paciente que opera uma vesícula, que a gente chama de colestectomia, uma hérnia, depois de 3 meses, praticamente fica sem cicatriz. Então, é minimamente invasiva mesmo. E o processo de recuperação de qualquer... eu vou dizer assim, eu vou usar até essa palavra feia, de qualquer parte, qualquer equipamento dessa máquina. Qualquer parte do equipamento dessa máquina que o senhor citou pode ser feito dessa forma, minimamente invasiva? Sim, praticamente quase todas as cirurgias, né? Até o transplante de fígado, que é a cirurgia, eu diria, mais complexa do abdômen, não aqui, mas já em alguns lugares do mundo, já é feito pelo robô, né? Que é uma tecnologia mais avançada. Já existe transplantes de fígado pelo robô.
Doutor, me chama a atenção essa questão do fígado, eu quero até estender um pouco mais sobre esse assunto, mas um transplante de fígado, eu vou guardar essa palavra para a gente continuar isso um pouco mais na frente, porque transplante não é tirar um e colocar outro? Exatamente. Pois é. Então deve abrir mais um pouquinho, né? Tem muita coisa. Tá certo, deve abrir mais um pouco, né? Me diga uma coisa, necessariamente, por exemplo, as doenças que envolvem essa parte do organismo, do abdômen, quando é que me leva a um processo cirúrgico? Muito importante, né? Principalmente aquelas dores que estão incomodando cada vez mais, né? Você sente uma dor, toma um remédio, passa, ela começa a voltar, às vezes até um pouco mais de frequência, principalmente quando você tem uma alimentação mais um pouquinho pesada, né? Que a gente chama. Então, talvez seja a hora de procurar um médico e aí, eventualmente, um especialista. O que é que identifica? Exames? Isso. Normalmente tudo começa pela história, né? Uma história bem feita já dá várias pistas. Mas hoje com a tecnologia de tomografias, ultrassons, ressonância, a gente consegue dar quase todos os tipos de diagnóstico. Então, a maioria das vezes uma conversa, uns exames laboratoriais e no fim para um exame de imagem que a maioria das vezes no abdômen a gente começa com ultrassom. Necessariamente esses órgãos doem? As doenças neles, né? Dói? Muito importante essa daí. Principalmente do fígado, ele é um órgão silencioso, né? Então, por exemplo, uma doença está muito comum hoje em dia, que é a esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Hoje, com todos esses hábitos que a gente tem, de não se alimentar bem, de não fazer exercício, de não dormir bem, onde é quase uma epidemia que a gente está vivendo é de esteatose hepática. É importante dizer que a esteatose hepática é uma doença silenciosa. Ela não dá sintoma. Aquela dor do lado direito, do lado esquerdo, nas costas, não é de esteatose hepática. Então, às vezes, seria preciso, né, fazer uma consulta mesmo que tiver assintomático, né? Não tiver sentindo nada, sempre é bom fazer um check-up. E eu tenho idade para fazer isso? Acho que a partir dos 30, hoje em dia, qualquer pessoa, principalmente se tiver uma história familiar forte de algumas doenças, hoje em dia recebe muito paciente que vem até encaminhado pelo ginecologista, que vai fazer um check-up e quando vê, faz ultrassom e tem cálculo na vesícula. Esse cálculo, às vezes, são muitos cálculos, e a paciente às vezes não sabe correlacionar realmente com a doença, e aí quando descobre o cálculo na vesícula, aí começa a ver que tudo faz sentido, aquela dorzinha, depois se alimenta, depois de uma cervejinha, depois de uma alimentação um pouquinho mais pesada, começa a aparecer. Então, às vezes é até sintomático, assintomático, e você faz o exame e descobre o problema. E fala-se que essas doenças silenciosas são as mais agressivas, São né? as mais agressivas. É porque a gente não consegue enxergar, né? Eu não vou me preocupar, não tá doendo. Não vou procurar a doença, né? E isso é mais comum com o homem, né? O homem só vai em último caso. Nem doendo, cara. O homem nem vai, doendo ele vai. Imagina se doer, sem doer. A mulher, se pensar que amanhã vai doer, ela já vai agenda, exatamente, né? Exatamente. Tá certo. Interessante, rapaz. Realmente, o homem tem essa dificuldade, realmente. Não sei porquê. Agora, se eu falar uma coisa interessante. A partir dos 30. E eu me perguntando aqui, por que esperar para os 30 anos? Será que é porque eu sou jovem e não vou adoecer nunca, né? Porque eu como sou contador, e eu fico lembrando, quando eu oriento as pessoas para pagarem a Previdência Social, alguns clientes dizem assim, não, eu não vou pagar a Previdência Social, Lei, porque eu não vou me aposentar. Eu disse, a Previdência Social não é para você se aposentar, é para isso, isso e isso. Aí vou explicar, né? Eles, não, mas vai demorar muito. Mas chega. A conta sempre chega. A conta sempre chega. Então, assim, se tudo que se fala hoje se fala em prevenção, por que esperar 30 anos ou 40 anos, por exemplo, para fazer os exames de próstata, 45, 50? Digamos assim, é a urgência, né? É verdade. Passando dali vai para emergência, né? Isso. O ideal seria sempre você estar antes da doença, né? Pegar ela num estágio mais menos avançado, no estágio inicial. Geralmente tudo é mais fácil, né? Na cirurgia tudo é mais fácil quando a gente pega no começo. Tem, assim, algum indicador de que algum membro... Eu vou citar membro e o senhor vai me corrigindo porque eu nunca abri uma... nunca abri uma barriguinha para ver. Para ver como é dentro. Né? Mas abriram a minha aqui, viu? Foi? O outro doutor Samuel abriu aqui, mexeu no meu coração, fez uns remédios aqui, deu uma ajeitada aqui e eu peguei pressão de novo. Samuel Lopes. Samuel Lopes. O Samuel de lá. Cirurgião cardíaco. E o Samuel de lá, o oncologista,
Dr. Samuel, rapaz, meu amigo, já veio aqui várias vezes. Não sei o sobrenome, mas é Dr. Samuel. Também conheço. Na Pronutri, né? Pronutri. Pronutri, tem um R no final. Né? Sim, mas dessas peças do nosso organismo, né? Qual é a que mais me leva a ter problemas de saúde? Tem alguma coisa algum fígado, o pâncreas, ou sei lá? No abdômen, né? No trato gastrointestinal, sistema digestivo em todo, o que mais dá problema é a vesícula. Realmente a vesícula biliar nasceu para dar problema. Porque ela fica ali para acumular a bile, né? Que ela sai do fígado, é acumulada na vesícula. E aí quando se come alguma coisa mais gordurosa, ela contrai. E aí você absorve com mais facilidade os triglicerídeos, o colesterol em si. Então ele fica silencioso. A partir do momento que essa vesícula não começa a funcionar bem, ela fica parada há muito tempo, começa a formar cálculos pequenos e aí esses cálculos vão aumentando. Então a cirurgia praticamente hoje em dia mais realizada no mundo eletivamente é a colestectomia, e hoje a colestectomia videolaparoscópica, que é já realizada em quase todo canto do mundo. Além disso, também tem um órgão silencioso que quando dá problema é de uma vez, que é o apêndice, né? O apêndice o apêndice é do nada. Você está aqui, amanhece com dor, já vai para a urgência e depois já chega o cirurgião dizendo lá que tem que tirar o apêndice, né? A pessoa nem está preparada direito para isso. Aí a apendicite aguda já é a cirurgia mais realizada na urgência em todo o mundo, que é um órgão que só tem problema, realmente para dar problema, só está no homem e no coelho. Os outros animais têm essa sorte de não ter, só de não ter o apêndice. Isso. E ele não serve para nada. Não, se tá lá serve. Diz que foi um órgão remanescente dos nossos antepassados. Talvez ele tenha um pequeno efeito de produção de hormônios, mas que praticamente não funciona para nada, só para dar problema. Só para dar problema. A prova é que quando se retira... Não dá em nada. Não dá em nada, né? Não nos causa nenhum problema. Que legal, doutor. Dentro desse contexto... essas doenças que são acometidas nessa parte do organismo são tratadas muitas vezes com medicamentos. Isso, a maioria das vezes, né? Sempre tratamento, a maioria das vezes previamente tem que ser, né? Primeiro. Isso, até para, às vezes, tirar de uma urgência, o paciente está com uma dor aguda, a gente faz um tratamento para melhorar e operar num quadro melhor, né? A maioria das vezes, hoje em dia até existem algumas cirurgias que estão assim quase que abandonadas, né? Antigamente, normalmente você deve conhecer alguém que já teve problema de úlcera, né? E a úlcera, né, era uma das doenças mais comuns de ter cirurgia do aparelho digestivo, que era a cirurgia do estômago. Hoje em dia, com as medicações, os inibidores da bomba de próton, que a gente chama, já estão tão modernas que essa cirurgia praticamente hoje a gente não faz. A cirurgia de úlcera praticamente está extinta. Agora me diga uma coisa, voltando lá para o fígado, que é uma coisa que me deixa assim muito curioso. Existe alguém, depois de seus 20 anos aí, que não tenha gordura no fígado? Tem. Tem? Tem, sim. A gente vê muito exame hoje, assim, até o paciente fica muito, até diria, apreensivo quando vai fazer. Doutor, peça meu ultrassom para ver como é que tá a minha gordura no fígado. E aí, quando não tem gordura no fígado, geralmente o paciente fica feliz, mas diz, não exagere a partir de agora, né? Mas quem faz... tem os hábitos intestinais alimentares regrados, faz exercício, a maioria não tem esteatose hepática, né, que a gente chama de gordura no fígado. E também ela não é diretamente proporcional ao peso. A gente faz cirurgia bariátrica e vê muito pacientes com peso maior e às vezes o fígado está lá bonitinho, sem gordura nenhuma. E até outros que nem são tão gordos, né, tão obesos, e está lá o fígado muito pesado, o fígado cheio de gordura. Então não é diretamente proporcional ao peso. Isso que eu ia te perguntar, porque eu conheço pessoas magrinhas, não tem como essa pessoa ter, inclusive pratica exercício físico, tem gordura grau 2, grau, né? 2? Grau 1, 2 e 3, né? Grau 2 no fígado, isso. Não pode, então eu tenho um 10. Pois tem muito também a carga familiar, né? Também, a carga genética também influencia bastante. É impressionante como a carga genética influencia em tudo, né? Tudo. A consulta, geralmente, ela é uma consulta, a busca pelo passado, né? Isso. A anamnese é a busca pelo passado, né? Com certeza. Então, os pacientes que têm alguma história familiar forte, até de câncer na família, a gente sempre preocupa porque essa história familiar, ela tende a se repetir nas outras gerações. Bebe água, né, doutor? E o senhor aceita um cafezinho?
Obrigado. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre esses procedimentos, esses problemas maiores de saúde nessa área digestiva do abdômen? É só você ficar ligado. O nosso convidado, o Dr. Hugo Furtado, vai continuar com a gente e no próximo bloco ele promete muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Café com Leite, hoje conversando com o médico especialista em cirurgia digestiva, Dr. Hugo Furtado, falando um pouco sobre esse processo de cirurgia digestiva, o que é, né, até que ponto a gente pode ter os nossos cuidados para que se evite a chegar às mãos do doutor, né? Se precisar, que vá. Mas tenha cuidado para não ter que ir, né? Mas na busca de sua saúde, de uma vida confortável, de uma boa qualidade de vida, converse com o doutor Hugo e tenha bons resultados, eu não tenho dúvida disso. Não é assim, doutor? Exatamente. Que não me procure, né? Sim. Outro dia tinha um médico, doutor Odílio Camilo aqui, ele atendia, tinha um pronto-socorro aqui, eu acho que você não era nascido ainda, mas ali, vizinho à clínica de doutor Robério, um pouco abaixo, naquele onde é o estacionamento, ali era pronto-socorro ali, de Juazeiro. E tinha um médico que sempre que ele ia agradecer as pessoas por um trabalho realizado, ele dizia, muito obrigado e não precise de mim. Aí a pessoa dizia, mas por que? Ele disse, porque se você precisar, porque você vai estar doente, não venha pra cá não, né? É verdade. E é a verdade, né? Então vamos precisar de um médico, mas que seja amigo do médico, mas não queira fazer visita. Doutor, mas indo lá para a linha do fígado, que é algo que chama atenção, inclusive por essa questão da gordura no fígado, que isso faz medo a muita gente, não faz? Tem que fazer, né? Tem que fazer, Tem que fazer. né? Senão, a pessoa não... Como eu disse que ela é assintomática, não causa doença, geralmente a população procura ajuda aquilo que dói, né? Aquilo que é escondido. Assintomática só nessa parte do abdômen, só o fígado? Não, tem vários sintomas. O do fígado, geralmente, assim, um sintoma que chama muita atenção é a icterícia, né? Que é o olho amarelo. Certo. Não, mas eu digo os outros órgãos. São silenciosos também, não? Isso. O estômago é menos, né? O estômago, ele dá um pouquinho mais de... Aquela dor, epigastralgia, que a gente chama, né? Aquela dor em cima da barriga. O cólon e o intestino pode dar diarreia. E o fígado, eu acho que é o mais silencioso. Então, muito cuidado, né? Água, beber muita água. Certeza. Faz... O filtro, os rins é quem filtra a água, né? Isso, mas quando o rim tá ruim ou o fígado tá ruim, um perturba o outro. Então, quando você bebe água, você evita problema no rim e automaticamente ajuda o fígado. O fígado tem uma função, por exemplo, já que você tocou nesse assunto, por exemplo, se o rim não funcionar bem na filtração dele lá, doutor, eu não sou da área de saúde, eu não entendo, então eu vou falando aqui no meu português, dos meus telespectadores, se o rim não filtrar da forma correta, digamos assim, tem outro órgão que o substitui, não? Não, quando o rim tem a função dele, né, que é filtrar o sangue, tudo passa pelo rim, já o fígado filtra o que a gente come, né? Por isso que a alimentação é tão importante para o fígado. Toda alimentação que a gente come, ela vai para o estômago, depois ela é absorvida pelo intestino e ela vai pelo sistema porta para o fígado. E a partir do fígado ela vai para o sangue. Então o fígado, ele está antes do rim, né? Ele filtra antes do rim. Por isso que ele absorve tudo que não presta para poder soltar. Por isso que toda alimentação é muito pior para o fígado do que para o rim, né? É o mais afetado, né? Isso, ele é afetado diretamente. E é o único órgão que se regenera, é assim, regenera, eu posso usar essa palavra? Perfeito. Eu estou sentindo dificuldade porque eu estou com medo de falar alguma palavra que não devo, doutor. Tá mas vá corrigindo aí, viu, doutor? Até agora nada para corrigir. Né? Porque se regenera, tá certo. Isso, o fígado é o único órgão que se regenera. Você tirar... Até quem tem um fígado normal, você pode tirar até 70% dele que ele volta ao que era antes. E todos os órgãos dessa área abdominal são passíveis, por exemplo, de transplante? Hoje em dia, a gente chama existe até uma chamada multivisceral, né? Você transplanta todos os órgãos do abdômen. Fígado, todos. Isso. Fígado, rim, os 2 rins, o pâncreas e até o intestino, que é muito mais, na verdade, muito mais complexo o transplante do intestino.
mas já é realizado não só no Brasil, não só fora, mas como também no Brasil. Nós estamos assim bem atualizados, né, doutor? No quesito saúde, cuidados com a saúde, né? Sim, sim. Aqui o Cariri é um polo médico muito importante, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia, praticamente o que é feito fora já é trazido para ser feito aqui. Precisa. É por isso que eu digo que aqui no Café com Leite eu gosto do povo daqui. É que tem tanto profissional bom, né? Por que buscar outros lá fora, né? Me diga uma coisa, são sinais... Falei lá naquele bloco anterior a questão dos sinais que eu vou ter minha preocupação aqui está sendo como eu devo procurar um especialista na área digestiva. Quando? Porque sentir dores, se eu sentir uma dor no coração, eu vou lá, eu quero um cardiologista. Né? Na cabeça, não, eu quero um neuro, eu quero... A perna quebrou, não, tem que ser um ortopedista. Mas assim, nessa região aqui é um pouco mais complexa, né? Porque é muito órgão, né? Porque uma dor abdominal pode ser tanto um problema de vesícula, como pode ser um problema de rim. Então, já são profissionais diferentes, né? O ideal seria você procurar um médico clínico, generalista, que geralmente ele já dá uma geral e já pode ser que encaminhe para o profissional certo, né? E existem alguns sintomas que são mais de um órgão ou de outro, né? Por exemplo, a icterícia que eu falei, raramente não é doença do fígado, né? Assim, pode ter icterícia por outros órgãos, pode, mas a maioria é do fígado. Aquela barriga inchada, né, que o povo chama, a barriga d'água, também raramente não é do fígado, a maioria das vezes... Não é do fígado. Raramente não é do fígado. A maioria, quando tem aquilo, é do fígado, entendeu? O problema a se procurar é no fígado. Então procura um generalista, ou vai no postinho, vai na UPA, para que ele possa lhe encaminhar. Perfeito. Agora, nosso problema é, aliviou a dor, vou para casa, não. Esse é o problema, né? Quando não está com dor. Aí não deixar de procurar o especialista, né? Isso é importante. Porque não vai ter outra dor e aí a tendência é sempre as coisas piorarem. Você disse lá no outro bloco, doutor, que até a ginecologista já encaminhou profissionais porque detectou problemas nessa área. E é possível, que é interligado, né? Isso. O corpo é um só, né? Exatamente, porque a gente falou, né, que as mulheres, elas se cuidam mais do que os homens. Né? Investigam mais, então a maioria das mulheres devem, né, fazer sempre anualmente uma consulta com o ginecologista. E aí, na maioria das vezes, eles já pedem ultrassom. E o ultrassom é um exame muito bom para ver os órgãos intestinais, os órgãos do abdômen. E aí ela pode ver a vesícula, ver o fígado, ver os rins, ver o baço, ver até a bexiga. Então, dá uma geral, né? Dá uma geral. E aí, quando tem algum problema, já vem encaminhado e aí a gente pega já a doença no começo. É bom que já vai para o profissional correto, né? Exatamente. Doutor, eu estive lendo essa semana sobre hemograma, sabe? Por simples curiosidade. E eu vi que a dimensão do que é que um hemograma pode nos proporcionar. Você falou ultrassom e tal, os exames de imagem, né? Isso. Mas eu estava vendo que um hemograma, ele tem uma dimensão assim, tamanha, de indicar, lógico, eu li palavras que não é do meu conhecimento, mas assim, popularmente falando, ele me diz como é que está o meu fígado, meu baço, todos os órgãos, através daquelas informações do sangue, né? Impressionante. Eu fiquei assim... Porque o médico chega e faz só assim. Já sabe o que é tudo. Isso aqui. E a gente lê aquele negócio de trás para frente, de frente para trás. Mas ali, por exemplo, quando fala nos leucócitos, me leva a um determinado órgão, né? Pois é. Tem gente que chama hemograma simples, né? De simples não tem nada, né? Porque o hemograma, ele dá muitas pistas de muitas doenças. Realmente você falou. Por exemplo, até um câncer de estômago, você pode suspeitar pelo hemograma, né? Que é uma das coisas mais comuns de quem tem câncer no estômago é ter anemia. Então, já vai estar alterado no hemograma. Quem tem problema no fígado, geralmente tem as plaquetas baixas. Então, vai estar lá no hemograma. Quem tem até verme, pode estar lá no hemograma, que aumenta o eosinófilo, e você vê lá no hemograma. Então, é um exame, apesar de ser dito simples, é um exame que dá muita pista para muita coisa, o hemograma. É um indicador de que tem algo, rastreio, que vai fazer agora ali, ultrassom? Isso, vai fazer ultrassom, vai fazer uma endoscopia. Então, é um exame que dá pistas realmente, é muito importante o hemograma. É por isso que todo médico sempre solicita o hemograma, né? Para ele, eu acho que é muitas vezes para ele tomar rumo, para descobrir, né? Um hemograma totalmente normal, sem anemia, plaqueta normal, leuco normal, já deixa a pessoa muito tranquila, assim, de muitas doenças. E quando me leva a exames de imagem?
Pois é, depende da sintomatologia, né? Aquela dor do lado direito, tudo você faz ultrassom. O paciente que tem gastrite, um refluxo muito importante, que já fez o tratamento, não melhora, aí a gente vai para endoscopia. O paciente que tem diarreia, que fica voltando várias vezes, sem relação com febre, aí a gente vai para a colonoscopia, que é um exame que hoje em dia já é indicado a partir dos 50 anos para todo mundo. E para quem tem alguma doença de cólon na família, 10 anos antes do primeiro caso de câncer. É um exame que dá muita pista sobre muita coisa também, a colonoscopia. Eu posso ir com aquele meu relatório que eu baixei nas redes sociais. Eu digo isso porque é impressionante. As pessoas vão para o médico já sabe a doença, já sabe o diagnóstico completo, e já sabe o que é que vai tomar, já sabe no seu... Sequer fez um exame, né? Mas viu na internet, né? Viu na internet. Eu posso, isso é uma forma correta, eu devo fazer isso vai me ajudar, isso vai atrapalhar a análise do profissional? Eu acredito que a maioria das vezes atrapalha, assim, porque ela dá um susto, né? Atrapalha porque o paciente já vem com medo, né? Vem na internet e o Google sempre ele vai dar normalmente ele dá o pior diagnóstico, mas o mais grave. Eu dizer, talvez não atrapalhe porque quanto mais você se interar sobre sua doença, melhor, né? Mas a maioria das vezes dá um susto e às vezes o paciente vem muito preocupado com o que ele vê na internet. Nesses problemas que eu tenho na área abdominal, porque é comum, doutor, se eu sentir uma dor de cabeça, eu vou ali e compro aquele comprimidozinho ali e tal. Não, eu tô com uma dor no braço, tomo não sei o quê. E alivia e eu tô bem e acabou-se. Essa automedicação que acontece, infelizmente acontece, até porque a vizinha, não, meu filho tomou isso aqui, não, toma isso aqui, que isso aqui era um restinho de remédio que tinha no meu filho, que tomava, que não sei o quê. Até bem intencionado, né? Sim, a pessoa vai fazer isso, não vai querer fazer o mal, né? Mas não deve ser feito, né? Não deve ser feito. Porque às vezes são doenças totalmente diferentes, às vezes. Né? Uma dor de cabeça numa pessoa é uma coisa, uma dor de cabeça em outra pessoa já é outra coisa, pode ser outra coisa mais diferente. E organismos distintos, né? Isso. São pessoas que têm, digamos assim, uma formação do seu organismo de forma diferente. Ou seja, não tem aquele processo genético. São diferentes, né? Isso, até porque... Assim, não vamos dizer para todo mundo que tem a dor de cabeça precisar ir para o hospital. Mas aquele que tem uma dor de cabeça nova, que surgiu do nada, dor muito forte, já é uma coisa diferente. Aquele que tem cefaleia tensional ou até a própria enxaqueca, né? Já conhece até a sua dor de cabeça, aí já sabe, já tem seu remédio ali. Quando tem a dor de cabeça, já toma. É diferente. São diferentes. Diferente, né? Diferente daquela indicação de qualquer dorzinha já buscar. E porque o vendedor também gosta de dizer, não, toma isso aqui que é bom. É um verdadeiro médico. É verdade. Um verdadeiro médico. Custa nada, vai no postinho, procura um profissional. Isso. Vai no hospital, numa emergência e busca, né? E depois disso, passou, não tá bom. Muito cuidado, né? Exatamente. Sempre ficar... Se resolveu a parte aguda, depois vai para acompanhamento e descobrir o que aconteceu. Né? Eu não sou da área, como disse, mas penso o seguinte, as pessoas muitas vezes... Eu sempre digo assim, olha, busque, investigue o que o médico de ontem do hospital, meia-noite, foi só para aliviar a sua dor. Perfeito. Não foi para lhe curar, ele aliviou sua dor para você ter uma noite tranquila. Agora, no outro dia, vá atrás. Perfeito. Passou, não vou mais, não. Doutor, nada mais justo que bebermos uma água, né? E mais um cafezinho. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, cirurgias digestivas? Você fica ligado, eu vou me deliciar do cafezinho na companhia do Dr. Hugo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Especialista em cirurgia digestiva, Dr. Hugo Furtado, aqui no nosso programa, falando sobre cirurgias, né, digestivas, desses órgãos da parte digestiva. Sempre peço permissão aqui ao doutor para as cautelas nesses temas, para evitar... Se ele quisesse debater contabilidade, eu pelo menos saberia ali 10% dos termos.
Mas fica aqui a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado. É sempre muito bom levar informações com os nossos profissionais para você e para toda a sua família. Fique ligado sempre no programa Café com Leite. Nos divulgue nas suas redes sociais, compartilhe a nossa programação das emissoras do Cariri, das rádios, das televisões, para que a gente possa fazer um processo de continuidade da informação. Quanto mais longe, mais interessante, mais rica fica e mais agraciado fica aquela população que recebe essa informação. Doutor Hugo, doutor, tudo envolve alimentação e passa por esse aparelho digestivo, né? Com certeza. Aí o senhor falou lá atrás a questão de uma gordurinha tão bom. Tudo que não presta, tudo que é bom, a gente não pode comer, né? Porque uma gordurinha assim, uma carninha, é bom demais. Mas não pode, né, doutor? Ou seja, pode, mas não deve. E se for fazer, que seja uma vez perdida, né? Não sempre, não continuamente, né? Uma vez perdida não tem realmente não mata ninguém, não. Uma gordurinha uma vez por mês não mata ninguém. Não mata ninguém, né? Diga uma coisa, mais uma alimentação saudável, controlada, vai ajudar e muito o meu aparelho digestivo. Com certeza, principalmente o fígado, né? Porque todo o alimento é metabolizado no fígado. E a partir do momento que você para de comer aquilo que faz mal ao fígado, ele gasta a gordura que tem nele. Então, se você tem esteatose hepática, para de comer muita gordura, muita glicose, muita pão, muita massa, aquela glicose, aquela gordura que está armazenada no fígado, ele vai e usa como energia. Então, o fígado é um órgão muito inteligente. Ele usa como energia para o próprio corpo e começa a gastar a gordura e a glicose que tem armazenada dentro do fígado. Diga uma coisa, quando a gente fala assim, tem gordura no fígado, né? A gordura... a gordura que eu estou, por exemplo, ingerindo, que eu estou me alimentando, que ela filtra e ela se fixa lá, isso é? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Ela vem da alimentação e é carregada para o fígado, né? Do intestino para o fígado, e ela é armazenada no fígado pelas células do fígado, e fica dentro da célula do fígado aquela gordura armazenada lá, assim como fica na pele, na barriga, então ela fica em todo canto. Disse que, o senhor falou lá no início do programa, que o fígado é um único órgão que se regenera. Eu até falei essa palavra, né? Que se regenera. Agora, hoje, nessa parte digestiva, todos os órgãos são transplantados, doutor? Seria isso mesmo? Se transplantar, né? Isso. Os transplantes, né? Começaram inicialmente, o primeiro transplante no mundo foi realizado pelo rim, né? Que é um órgão... Não é do sistema digestivo, mas também está bem pertinho. E depois, na sequência, foi fígado e coração, né? Então, digamos que foram transplantados primeiro porque são os órgãos que são fundamentais, né? Não tem como você viver assim diretamente sem fígado nem coração. O rim você ainda consegue fazer hemodiálise, mas sem fígado ninguém vive, sem coração também ninguém vive. Alguns órgãos, como... Sem intestino, você pode viver com a parte reduzida do intestino. Você pode tirar uma parte do intestino, pode tirar uma parte do cólon, pode tirar até o estômago todo, que você vai viver bem. Mas o fígado todo você não pode tirar, tem que colocar outro. Tem que colocar outro. Tem que colocar outro. E como é que está, nesse caso, essa questão do transplante de fígado? Pronto, aqui no Cariri a gente foi autorizado, né? A gente já foi cadastrado no Hospital São Francisco de Assis, Hospital São Camilo, o transplante de órgãos de fígado e rins aqui no Cariri. Vai ser, provavelmente, o primeiro... O rim já teve, né? No passado aqui na região já teve transplante de rim, mas no fígado ainda não teve, né? É a primeira equipe do interior do Nordeste a ser autorizada fora das capitais. Interior do Nordeste? Isso. Fora das capitais, né? Isso. Só tem transplante no Nordeste e nas capitais, por enquanto. E agora no Cariri? E agora a gente vai ter aqui no Cariri. Vai ter? Vai ter. A gente está terminando de montar a equipe, terminando de formar a equipe, formando protocolos para começar os atendimentos. Doutor, tem uma fábrica aqui em Juazeiro, agora eu vou fazer a propaganda do Hospital São Camilo. Inclusive, nossa equipe da nossa empresa, todos têm o plano de São Camilo, que é de lá, né? Isso, é um plano muito bom. Mas eu vou falar outra coisa aqui. Lá eles têm um produto, todo produto para hospital tem que ser de aço inox, né? Aço inox. Isso. Os equipamentos, né? Tem que ser de aço inox.
E eu quero lhe dizer que tudo do Hospital São Camilo, eu não andei lá, viu? São feitos com os melhores produtos em aço que você possa imaginar. Eu digo isso porque eu conheço a fábrica que fornece. Entendi. Realmente lá é tudo... Então, tudo em aço. E tem uma equipe lá exigente pra caramba, que só quer, inclusive, ter um determinado padrão. Se não atingir aquele padrão que eles exigem, eles devolvem. Sabe? Eu digo isso porque essa revista aqui tem até essa empresa aqui, que é a Montarte Inox, que produz para eles lá, fabrica para eles lá, sabe? E eu fiquei assim, olha, essa daqui. Tudo na linha hospitalar, essa empresa faz. Tá? Doutor, inclusive essa revista aqui é sua, viu? Obrigado. Essa revista aqui é sua, é a nossa Obrigado. revista. Agora, voltando para o fígado, aqui foi só falando um pouquinho do Plano de São Camilo, porque eu fico muito feliz, porque as pessoas... porque é daqui, né? É nosso. Isso. Mas me diga uma coisa, então nós hoje, daqui a pouquinho, vai ser possível fazer o transplante de fígado aqui no Cariri, no Hospital São Camilo. Não vai precisar mais ir para Fortaleza, ir para outras capitais, a gente vai conseguir realizar no Crato mesmo. Bom, agora vamos lá. Um transplante de fígado, doutor. O processo de recuperação. Como a gente falou, né, uma cirurgia, uma das maiores cirurgias do abdômen, se não for a maior. Assim, a média é o paciente passar no mínimo uns 15 dias internado, né? Que é uma pancada, a pancada é grande, né? A pancada é grande. Mas, a partir do momento que o paciente se recupera, ele tem outra vida. O paciente tem como se fosse uma nova vida. Tem pacientes que fazem aniversário 2 vezes no ano. Um nascimento e outro quando faz o transplante, porque comemora como se fosse uma nova vida também. Que legal, né? E assim, veja só até que ponto nós chegamos aqui no Cariri em termos de avanço, né, doutor? Nos cuidados com a vida, né? Isso. Cuidados com a vida. Me diga uma coisa, e estão formando essa equipe ainda? Isso, porque a equipe é uma equipe de muitos profissionais, não é só o cirurgião, tem os hepatologistas também, que a gente tem o Dr. Guelph, o Dr. Ricardo, que estão dando um apoio, tem infectologista, tem os médicos intensivos, né? A medicina intensiva, anestesista, então é todo um pacote de profissional para chegar na hora do transplante e realizar o transplante com sucesso. E quando é que é necessário um transplante? Bom, o transplante é necessário a partir do momento que o fígado já não funciona, né? Então, os sintomas que a gente vê, a icterícia, né? O olho amarelo, aquela barriga crescida, o paciente com ascite, né? Os pés inchados. E aí ele é avaliado pela equipe e aí a gente vai baseado nos exames, né? Então, quanto pior os exames, pior o fígado. E aí esse paciente ele entra numa lista, que é uma lista estadual. E aí, a depender do sangue, né? São 4 listas, como se fosse A, B e O. E aí cada um fica na sua lista. E aí, a partir do momento que tem a doação, né? Alguém da família tem o gesto nobre de doar os órgãos. E aí é contactado o paciente que está em primeiro na lista e é ofertado o fígado à equipe correspondente desse paciente. O Hospital Regional não faz esse transplante? Não, o Hospital Regional é referência em trauma, né? Então é um hospital que tem muita captação, doação de órgãos. Porque tem muito paciente acidentado de moto ou até AVC, né? Que são os 2 principais... Ele é captador, né? Isso, ele capta... Eu digo isso porque nós já gravamos aqui com o Dr. Wagner, que ele me parece, eu não sei te explicar como, mas ele é um dos organizadores, ele é enfermeiro. Isso, Wagner, eu conheço muito. Wagner ajudou muito, ajudando ainda a gente. Muito. É isso. Wagner trabalha na OPO, né? Que é a Organização à Procura de Órgãos, né? Pronto, ele que perfeito. vai... Já esteve aqui algumas vezes, nós já fizemos essa divulgação aqui várias e várias vezes aqui. E eu achei assim, super interessante, né? É um trabalho árduo, porque não tem hora. E assim, não tem hora e quão carismático é o trabalho, né? Isso. Que não é de convencer as pessoas, é de conscientizar as pessoas, a família, né? O processo de doação de órgãos. Isso, numa hora tão difícil. Numa hora tão difícil, né? Porque é um momento complicado, né? Exatamente. E você ter que fazer esse trabalho. E ele faz assim com tanta maestria, com tanta competência e fala com tanto amor. Tá? Então, assim, esses órgãos que hoje são captados aqui, não precisa mais mandar para Fortaleza, Recife. Nossa intenção é que eles fiquem aqui, né? O órgão que é captado no Juazeiro seria transplantado no Crato, porque... Essa distância é muito importante, porque a distância é tempo, né? Então, um órgão que é captado
aqui ou em Fortaleza, então o fígado, por exemplo, ele tem que ser transplantado em 6 horas. O coração em 4. Quanto tempo ele tem de vida? Então, a gente, 4 por horas, isso que né? os transplantes raramente são horários comerciais, né? É a madrugada, tudo, porque é a hora que a gente pode. A hora que tem a doação, a gente corre para montar toda a equipe. Então, quando começa a cirurgia de captação, o receptor, que a gente chama, já está sendo internado, já está colhendo exames, tudo. Aí, quando o órgão é avaliado, a gente vê que é um bom órgão, já começa a anestesia, então é uma coisa sequencial para você não perder tempo. Porque no fígado o ideal é que seja transplantado com menos de 6 horas, o coração ainda é menos, né, 4 horas. O rim pode esperar um pouquinho mais, tem que fazer mais exames, até 24 horas é possível. Agora é uma responsabilidade tanto, primeiro pelo transplante, e segundo assim, é fazer essa análise num curto espaço de tempo, né, doutor? Isso, a gente tem ajuda, além de ver, né, o órgão. Multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar, de outros profissionais, e também tem dos exames, como a gente falou, né, os exames laboratoriais também ajudam. Ajuda, né? Agora, lá no primeiro bloco, eu disse, segura essa palavra aí, que eu quero mais detalhes sobre essa questão do fígado para fazer... você falou, me corrija, eu não sei se eu ouvi bem, mas assim, por vídeo, fazer um transplante por vídeo? Isso, já teve transplante que é com a plataforma robótica, né? Que é por robô. E aí é colocado... A incisão é bem pequenininha, é menor do que o normal que a gente faz, e com o robô... Mas o transplante não é colocar a tirada de um fígado e colocar outro? Exatamente. E por onde esse fígado passa? A minha pergunta era essa. E por onde ele passa? A gente faz uma incisão pequena na barriga e usa afastador para meio que abrir o espaço. Sim. Não, é porque assim, é só o trabalho que é incisivo ali, é só através do robô, né? Isso. Tá certo, que é a manipulação interna, né? Exatamente. Tá certo. Minha preocupação é por onde é que ele vai entrar esse fígado, tirar o outro e botar esse aqui no lugar, né? Mas que bom que isso está acontecendo aqui na região, e isso faz enriquecer cada vez mais, porque aqui eu sempre digo que o Hospital Regional é referência, né, em termos de saúde. Está completando 15 anos hoje, né? Eu também trabalho lá, também é um centro importante. Olha, eu já tive aqui, eu acho que um pouco mais de 15 ou 20, teve mais que trabalharam lá, que trabalham lá ainda, sabe? Que já tiveram aqui no programa, inclusive até a própria direção, hoje com o doutor Giovanni, mas antes era a doutora, não lembro o nome da doutora que coordenava, também teve aqui no programa. E hoje é a doutora Cléa, né? O Giovanni saiu ontem, hoje é a doutora Cléa, a diretora. Porque ele vai ser candidato, né? Isso, hoje é a doutora Cléa, que também é cirurgiã, grande cirurgia. Pois é, mas a doutora Cléa não vem não, mas também ela assumiu ontem, daqui a pouco ela volta por aqui, né? Doutor, se nós fôssemos falar aqui sobre o pâncreas, sobre o fígado, enfim, sobre qualquer parte do órgão, dessa área digestiva, daria um programa, né? Daria um programa para cada órgão. Para cada órgão, né? Mas eu fui aqui e fui fazer uma coisa mais ampla e desviava para um lado, para outro, mas enfim. Mas isso implica dizer que outro dia eu vou ligar assim, doutor, vamos falar só sobre a peça tal, a peça A, né? Eu acho que tem muito que se falar sobre cada uma, né? Claro. Doutor, eu preciso fazer um intervalozinho, vamos tomar um cafezinho, a gente volta logo, tá bom? É rapidinho. Fique ligado, daqui a pouquinho eu vou me deliciar de um cafezinho, de uma água mineral na companhia de Dr. Hugo Furtado, e daqui a pouquinho a gente volta. Na companhia do Dr. Hugo, mas doutor, como disse, tantos assuntos poderíamos estender aqui durante 2, 3, 4 programas, mas chegamos aqui ao final, quero lhe agradecer por esse momento, dizer que foi muito bom e eu acho que o recado foi dado, cada um que se cuide, tenha os cuidados devidos, né, com sua saúde, e muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Hugo Furtado, médico, cirurgião digestivo, especialista em cirurgia digestiva aqui no programa Café com Leite. Aproveitar e mandar aqui um abraço para Dona Helena no centro aqui em Juazeiro, Milena e Jeano Caldas, Seu Zuquinha no sítio Riacho do Meio em Missão Velha,
Maria Teles no Lameiro, no Crato, José Lindomar no Franciscanos e seu João Pedro aqui no bairro Limoeiro. Mandar um abraço aqui muito especial também para seu Francisco Macedo e dona Ivonete, que sentadinho ali, ligado no sofá. Foi sua filha, viu? Que disse que o senhor está ligado no Café com Leite. Então eu quero lhe agradecer pela audiência em especial e vou aí tomar um cafezinho com o senhor, tá bom? Seu Francisco Macedo e dona Ivonete, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, que diariamente o senhor está ligado no nosso programa, fica aqui a nossa gratidão. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para conversar com o doutor também. Se você não o encontrar nas redes sociais, que você viu aí nos caracteres, entre em contato com a nossa produção e você vai encontrar o Dr. Hugo de forma fácil. Isso eu garanto. Obrigado a todos. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, com os meus convidados, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Tchau, até lá.